terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof vai dar aula de ciências da natureza. O título é Conservação do Solo. Por que o solo é importante? Vocês sabem? Quem não sabe vai descobrir agora. Para se obter uma colheita satisfatória, com bons rendimentos, é necessário que o solo esteja fértil. Existem vários tipos de solo. Grande parte deles tem potencial para a produção agrícola, desde que sejam bem manejados. Um aspecto fundamental é o manejo adequado do solo e o conhecimento sobre sua fertilidade. Muitas vezes, os produtores não conhecem a fertilidade do terreno utilizado para o plantio de suas culturas. A análise de solo é o principal instrumento de diagnóstico da fertilidade do solo. Ela nos fornece informações sobre a presença dos nutrientes essenciais ao crescimento das culturas e também nos dá informação sobre a presença de elementos ou fatores prejudiciais, elementos tóxicos que vão comprometer, afetar o crescimento dessa cultura. É com base nos resultados da análise de solo que se pode fazer uma recomendação adequada de corretivos e de fertilizantes para a cultura. Assim, para você, produtor, que vai iniciar qualquer tipo de atividade agrícola, é essencial que se faça primeiramente uma análise de solo. Devido aos maus cuidados com o solo, como a aplicação em excesso de agrotóxicos, queimadas, monocultura e o uso intensivo da terra, é importante saber fazer o manejo do solo. Sem isso, o agricultor terá dificuldades em suas tarefas produtivas e o solo se tornará cada vez mais pobre. No interior do município de Canguçu, na localidade de Palma, terceiro distrito da Coxilha do Fogo, encontramos seu João Amaral, um pequeno produtor que vem utilizando um sistema de manejo do solo que herdou de seu pai. Na lavoura, foram feitas algumas observações técnicas. Seu João ouviu atentamente as recomendações de manejo do solo. Do ponto de vista conservacionista, que seria o mais interessante, professor, nós temos dois agentes de erosão. A gota da chuva, né, que é que quando ela bate no solo que está descoberto, ela quebra os agregadozinhos do solo. Deixa eu lhe mostrar aqui. Esses agregadozinhos, ela desmancha quando a gota cai. Que aí é onde ele pega, dispara. Exatamente isso. Por outro lado, o senhor está num solo aqui em que ele é raso. Ele não tem quase argila em cima, mas aí 30, 40 centímetros dá uma quantidade de argila muito grande. Já é. Então a quantidade de água que cai, que infiltra na parte de cima, mais arenosa, ela não entra com a mesma velocidade na parte de baixo, no horizonte de baixo. Então, nessa declividade, ela tende a saturar a parte de cima e vai escorrendo. Não só o senhor está perdendo produtividade nessas áreas, o senhor está causando poluição também lá nos arroios. Lá nos arroios, Bem, aqui na área do seu João nós podemos ver as evidências do processo erosivo, por exemplo. Nesse caso aqui ao lado, por exemplo, vocês podem ver os efeitos da gota da chuva ao bater no solo que não está coberto com palha ou com plantas verdes, promove a desagregação dos agregados do solo, fazendo com que numa declividade como essa que nós estamos vendo, que é bastante em torno de 15% até 20% em algumas áreas aqui, com um solo bastante raso, a água penetra rapidamente na camada superficial, no horizontal, porque ele é arenoso, esses solos aqui, mas bate num horizonte B bastante argiloso, que ela não infiltra mais em profundidade. Então, ela tende a escorrer na superfície do solo, fazendo o grande arrasto que a erosão provoca nesses solos. E isso só pode ser contornado com uma série de medidas conservacionistas, entre elas a manutenção de uma cobertura do solo, tanto faz por plantas vivas como por plantas mortas, terraceamento, rotação de culturas que vai fazer com que nós aumentamos a porosidade desse solo pelo sistema radicular. Pequena mobilização do solo é um dos grandes segredos no caso aqui do seu João.
Aqui nós podemos identificar na propriedade do seu João exatamente o efeito do processo erosivo. Como, por exemplo, essa amostra que eu tenho na mão aqui é do horizonte A, logo ali acima onde ele ocorre. Você pode observar que é uma amostra bastante escura. Em relação a essa outra parte que está aparecendo aqui, bastante avermelhada, esse já é o horizonte B desse solo que ocorre aqui na propriedade dele. Ou seja, todo o horizonte A dessa área aqui já foi removido, que é onde justamente está toda a parte de nutrientes das plantas, toda a parte de armazenagem de água das plantas. A gente pode ver ao longo lá áreas bem mais claras onde o solo já foi totalmente erodido e ele está aparecendo o horizonte B do solo, onde é a parte bastante argilosa, que eu já comentei em outras oportunidades. Nas partes mais escuras ainda temos resquícios do horizonte A. Essa é uma das causas pela qual a produtividade... Na página 200, vamos fazer a leitura. O solo é importante para todos os seres vivos. No solo crescem as florestas e ali os animais se abrigam. O solo também é importante pela produção dos nossos alimentos. Se o solo não for bem conservado, ele fica infértil e não vai produzir nada, nenhuma fruta. Por isso, precisamos manter certos cuidados para manter o solo saudável. Na página 204, você vai identificar os fatores que correspondem para conservar o solo e pintar os quadrinhos corretamente. Na página 205 é uma tarefinha bem legal. Você vai no encaixe do módulo, lá no finalzinho do livro, tirar uma carteirinha, preencher e colocar na página 205. Faça no capricho, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula. Fica